Você nunca se deteve a pensar se Deus controla ou limita as suas decisões, ações? Esta é a história de Jó. E com essa história eu quero mostrar para você que aquela discussão eterna, né, de arminianos e calvinistas tem sentido sim e vai determinar todo na tua vida. Todo depende de qual caminho você escolhe. Eu quero narrar para ti agora. Eu vou ler assim explicando um pouquinho, bem breve, a história de Jó, para que você entenda, porque esse aqui é um dos melhores exemplos da Bíblia sobre se Deus tem a ver ou não com a vida dos homens. Muitos acham que Deus está sentado lá em cima, com as mãos almejadas, e o homem é soberano e faz tudo o que ele quiser. Mas vamos ver o que diz aqui a Bíblia. E vamos ver se faz sentido com o que te acontece no dia a dia. A história começa assim. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, que era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Quero que fique aí estas ideias sobre Jó, estes conceitos que Deus tinha sobre Jó. Ele era homem justo, que temia a Deus e evitava fazer o mal. Mais para frente, revela aqui sobre seus filhos, não vou falar sobre isso, mas ele tinha filhos e filhas, tinha muitos gados, tinha muitos escravos, né, serventes, pessoas que lhe ajudavam em casa e tudo isso. Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui, que é outro detalhe muito importante. A Bíblia diz que de madrugada Jó se levantava para oferecer holocaustos em favor de seus filhos, por si algum deles tinha no íntimo, dice, pecado ou amaldiçoado a Deus. Olha aqui esta segunda característica de Jó, muito interessante. Ele era um homem piedoso. Ele não só se preocupava de si mesmo, ele pensava sempre nos outros, em seus filhos. Bah, se meu filho fez alguma coisa, teve um pensamento ruim, podre, eu vou interceder por ele perante o Senhor. Eu vou oferecer um holocausto. Esse era o coração de Jó, meus amigos. Uma pessoa realmente boa, de um caráter admirável. Eu vou ir mais para frente agora. A Bíblia diz que certo dia, aqui vem um detalhe interessante, certo dia os anjos vieram a se apresentar ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor detém aí a Satanás e lhe diz: de onde você veio? Tipo, Deus está aí e você tem que entender isso aqui. A Bíblia diz isso. Todos os anjos passam para se apresentar perante Deus. Tipo, nem os anjos estão fazendo o que eles querem por aí, onde eles querem, quando eles querem. Não. Todos estão perante a presença de Deus. Este é um tipo de ilustração, certo? Porque não é preciso que eles venham até a presença de Deus. Deus está com seus olhos em todas partes e os anjos não podem fugir. Nem anjos nem demônios podem fugir de sua presença, ok? Esta é uma ilustração. Mas olha só que interessante apresentam isso aqui. Diz que um demônio, um anjo caído, né? Satanás, se apresenta também perante a presença de Deus. E Deus lhe diz, de onde você veio? Como se Deus não soubesse, né? Deus sempre faz esse tipo de perguntas aí um pouco engraçadas, né? Satanás responde ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, você não foi e viu a meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aqui responde Satanás, será que Jó não tem razões para temer a Deus, ao Senhor? Respondeu ele, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Olha só o que diz Satanás. Satanás é muito inteligente, ele percebe que Deus está cuidando a Jó e que está abençoando a Jó. Por isso ele diz isso. Será que não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas, olha só, quero fazer aí um parênteses. Até o próprio diabo sabe e entende isso aqui que arminianos não entendem, meu amigo. Até o próprio diabo é consciente que quem prospera
a quem Ele quer, é Deus. Deus é quem prospera. A Bíblia diz em Provérbios, um provérbio bem claro, diz que Deus faz, não diz Deus permite. Deus faz ao rico e ao pobre. É Deus quem faz. Agora, não sei eu qual é o limite entre o conceito que Deus tem de pobreza. Não sei se aquele que ganha R$ 1.000 ou entre 1.000 e 5.000, esse é pobre para Deus, mas Deus o limita dentro disso. E não sei se dentro do conceito de Deus de riqueza é aquele que ganha entre 100.000 e milhões de milhões, e Deus o coloca dentro desse limite, não sei. Mas uma coisa é certa, e aqui até o diabo confirma, é Deus quem faz isso. Não é a capacidade dos caras, não é... não, é Deus quem faz isso. Continuando, a Bíblia diz, e Satanás está querendo como que desafiar a Deus. Estende a tua mão, lhe diz, e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor responde para Satanás e diz: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não toques na vida dele, não toques nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só que o diabo nem ainda tem a coragem de deixar a Deus com a palavra na boca. Ele espera que Deus termine de falar para sair. Esta é a verdadeira imagem do que nós temos de quem é o diabo e quem é Deus, meu amigo. As pessoas têm outra ideia, né? E é que todos achamos que, como essa imagem que apresentam, né? Deus de um lado direito, Satanás à esquerda, e ambos estão fazendo força, lutando aí pela vida dos humanos. Uma besteira total. Aqui bem claro se mostra que Satanás é um servente mais de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa aí. E a mensagem deste pequeno capítulo, que a verdade tem muito para falar, mas eu quero centrar-me numa coisa. Primeiro que nem anjos, nem demônios têm a capacidade de fazer as coisas por eles mesmos quando eles querem, mas tudo diante e com a permissão de Deus. Primeiro isso. Segundo, porque se criaturas muito mais evoluídas que nós, porque a Bíblia diz numa passagem que Deus fez aos homens um pouco menos evoluídos, capazes e com tantas habilidades que os anjos, um pouquinho menos. Então, em consequência, anjos são mais evoluídos. E obviamente, né, nós não conseguimos atravessar paredes, aparecer em algum lugar do continente, não conseguimos fazer essas coisas. Então, por que se Deus tem assim, na regra, a anjos e demônios, por que o homem, Deus vai deixar que faça o que ele quer com sua terra, com suas coisas? Por quê? Essa é uma primeira pergunta para você. Segundo, você pode dizer que você domina a sua vida porque tudo o que você empreende lhe sai. E tudo o que você faz até agora dá certo. Você pode dizer isso. Existem muitas pessoas que são assim, que têm determinação para fazer as coisas. Eu também era uma delas. Nada me saía mal. E eu nem me machucava nos esportes. Eu era um cara, pero detalhista, bem preparado e tudo. Muito craque nas coisas que eu fazia. Muito capaz nas coisas que eu fazia. Mas olha só, meu amigo. Você ainda não morreu como para dizer que sua vida inteira foi assim. Deus age na vida dos homens quando Ele quer, e às vezes isso significa depois de 20, 30, 40 anos. E durante 40 anos você pode achar que é o rei do mundo. Mas em algum momento, mesmo que na vida de Jó, seja você um homem de Deus ou não seja você um homem de Deus, Deus vai agir na tua vida, porque ninguém é dono de si mesmo. Nós vemos aqui um grande exemplo de um homem bom, como para colocar a situação ainda mais crítica. Quando o cara é ruim e está indo em contra de Deus, é como que óbvio, né? Deus vai fazer alguma coisa aí. Mas quando a pessoa procura fazer as coisas certas, como dizem por aí, né? É uma boa pessoa. Não existe nenhum só bom nesta terra. Romanos 3:10 diz isso, né? O único ser, a única pessoa boa foi morta num madeiro por nós mesmos. Mesmo eu, vamos dizer assim, sendo uma boa pessoa e tratando de fazer o bem, a Bíblia diz isso, que tratava de fazer o bem, piadoso, misericordioso, de um caráter irrepreensível, uma pessoa que
que não tem coisas ocultas aí. Mesmo assim, olha só, meu amigo, ele recebe o mal de parte de Deus. O mal não vem de parte do diabo, meu amigo. O mal vem de parte de Deus. Deus que mata toda a sua família, Deus que tira todo o seu dinheiro e Deus que acaba com sua saúde. Deus. Agora, aqui parece uma grande contradição porque a Bíblia diz que Deus não pode fazer o mal e também diz que Deus não leva ninguém a pecar. É certo, meu amigo. É por isso que Deus utiliza o diabo. Deus utiliza também nossa própria natureza para cumprir seus propósitos. Mas você tem que saber uma coisa: todo mundo diz Deus permite, Deus permite. Não, a Bíblia diz bem claro que Deus faz também o mal. Não é o diabo o dono, o que criou o mal. Não estou dizendo que Deus criou o mal. Existe um pensamento, não sei se foi de C.S. Lewis, mas é muito acertado. O mal é a ausência do bem. Esse é um pensamento muito acertado. Não necessariamente a ausência. Eu acho que tem um trasfundo muito mais forte. Não é a ausência. É o fato que tudo aquilo que vai em contra do bom é ruim. Assim de simples. Muitas pessoas dizem, por quê? Vou fazer um parênteses aqui, ok? Mas eu preciso que você entenda isso aqui. Muitas pessoas dizem, por que homossexualismo é pecado? Por que isso é mal? A resposta é muito simples, meu amigo. É porque um casal heterossexual vai dar certo, vai dar fruto e vai ter muita coisa para se complementar. Muita coisa, biologicamente, emocionalmente, mentalmente, tudo vai dar certo. Um casal homossexual, né? Um casal do mesmo sexo, não vai dar certo. Deus criou uma coisa para que dê certo. Tudo que sai disso não vai dar certo. Imagina só você levar a um casal desses aqui, homossexual, a uma ilha, sozinhos. Você acha que isso vai dar certo? Essa é a última geração, meu amigo. Aí acabou. Imagina que você leva essa pessoa fora da Terra. Acabou a raça humana, meu amigo. Não dá certo. É simplesmente isso. É porque não dá certo. É porque aquilo que Deus estabelece dá certo. E tudo o que não é isso não dá certo. Que é mal. Que não é bom. Não podemos dizer que isso é bom. Não existe termo neutro. Então, aqui nós temos que Deus utiliza o mal. Sim. E ele tem meios para fazer acontecer o mal também. Um desses meios é o diabo. Eu falei faz pouco que o outro meio que Deus utiliza é a nossa própria natureza pecaminosa, que também é muito ruim. Deus utiliza isso. Mas Deus não nos leva a pecar, meu amigo. Eu vou te dar outra ilustração aqui de R.C. Sproul que é muito boa para mim. Estou muito forte, ok? Eu acho que vou ferir teus sentimentos, mas eu preciso que você entenda isso aqui. Não sei se ele utilizou estas palavras, pero a ilustração é essa aqui. Ele diz que os humanos somos como porcos, sabe? Que queremos correr para o barro, né? E para a sujeira e ficar aí porcos, né? Mas Deus a seus filhos os mantém assim, como que resistindo, né? Suportando aí, para que não saiam correndo. E nós estamos que queremos arrancar, né? Mas Deus nos mantém aí. Seu amor, sua consideração, sua bondade nos mantém aí. Como é que Deus permitiria que aconteça algo ruim com nós? Como? Soltando-nos. Ele nos solta e todo o ruim, toda a sujeira acontece. Tudo o mais podre acontece. Por quê? Por nosso próprio querer, não entende? Essa é a vida de todos os filhos de Deus, se nós somos sinceros. Então, Deus utiliza o diabo, Deus utiliza a nossa própria natureza pecaminosa para fazer acontecer o mal. Então, Deus pode utilizar meios, sim, mas Ele mesmo também faz o mal. Agora, a Bíblia diz que Deus não, eh, não leva ninguém a pecar, e isso é verdade, meu amigo. É a mesma ilustração. Deus não te faz pecar.
Ele simplesmente te deixa ser tu mesmo, entendeu? É assim. Continuando com a história, meus amigos, para nós ir terminando já esta parte. Deus lhe diz: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toques nele. Tudo o que nós temos, se alguma coisa nós temos, não foi porque nós conseguimos. Aqui o diabo deixou muito claro. Assim como o diabo olha a vida de Jó e viu que era Deus quem estava prosperando ele, assim também o diabo sabe que Deus às vezes nos prospera. E ele obviamente está sempre tratando de sabotear, né? Sempre perante a permissão de Deus, mas se Deus permite, ele pode conseguir fazer isso. É por isso, meus amigos, que nós devemos nos manter humildes, humildes, porque tudo o que nós temos, conseguimos, assim sejam nossas capacidades e até a saúde que nós temos bem de parte de Deus, porque sem saúde você não consegue nem trabalhar, nem fazer nada, tudo vem de parte de Deus. E é aí onde, simplesmente com isso, Deus ou nos limita, ou nos dá um pouquinho mais de cabida, de corda, para conseguir avançar nesta vida. É por isso que esta discussão, meu amigo, entre arminianos e calvinistas tem muito sentido. Porque o arminiano jamais vai entender que Deus controla absolutamente tudo e que cada centímetro desta terra é governado por Cristo. Ele jamais vai entender. Ele acha que ele toma as decisões. Que Deus só deixou aí com que livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um engano. O maior engano do século se chama livre-arbítrio. Porque leva as pessoas a achar que elas podem tomar qualquer tipo de decisões e que Deus está aí como que faz tua vida. Se isso fosse verdade, meu amigo, a raça humana já se houvesse exterminado com tanta guerra. Não houvesse passado. Não houvesse passado da primeira era. Não houvesse passado de 5, 10 gerações. Não houvesse passado. Segundo, se Deus tem tudo assim já controlado, como é que isso pode ser bom? É a pergunta. Né? E a resposta é porque a essência de Deus é bondosa, é misericordiosa. Deus é amor, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus é misericórdia. É por isso que mesmo nós sendo ruins e sempre fazendo o mal, Deus não nos extermina simplesmente. Ele não só tem tudo limitado, mas ele tem tudo também planejado. Ele já pensou em todas as opções, ele já tem tudo. Não é que o cauce, né? Você sabe, um rio tem um cauce, um lugar por onde ele vai. Nos planos de Deus, para alguns, esse cauce é um pouquinho mais menos largo, né? Para outros é mais largo, mas Deus já tem tudo isso. Porque os arminianos pensam que eles podem tomar todas as decisões, porque geralmente nas coisas vanais, né? Nós tomamos decisões assim. Em coisas superficiais, coisas intrascendentes, nós temos sim essa capacidade de escolher. Por exemplo, obviamente, né? Você quer comer banana ou maçã? Você pode escolher. Oh, você quer caminhar para lá ou para aqui? Ou hoje quer sair a correr ou não? Meu amigo, essas coisas Deus nos deixa. E até nisso, muitas vezes Deus, se não quer, esse dia não sai, né? Mas essas coisas, dessas coisas não se trata, meu amigo. Onde mais nós podemos ver a mão de Deus é nas coisas transcendentais. É nas coisas que vão a determinar teu futuro. É nas coisas determinantes da vida. Não em se você vai comer uma ou duas colheres de sopa, meu amigo. Deus já sabe, mas Ele permite também essas coisas. Né? Então, o livre-arbítrio, meu amigo, o único que tinha livre-arbítrio foi Adão. E aí terminou. Hoje nós, o único que temos é essa capacidade caída, essa capacidade eh, totalmente roída, corrompida. Não conseguimos fazer aquilo que queremos bem feito. Por mais que a gente tenha as melhores, a melhor motivação,
a melhor ideia do mundo, não conseguimos. O pecado que mora em nós nos leva a fazer tudo errado. Romanos 3, 10, 15 até o 18, 16. Que todos nós não conseguimos fazer o correto, o certo. Todos estamos desviados, todos estamos indo para o inferno, diz a Bíblia. Não diz que estamos indo num caminho ao meio. Isso seria livre-arbítrio. Livre-arbítrio é estar ao meio, e não estamos no meio. Estamos indo para o inferno. É daí que Jesus nos tira. É daí que o Espírito Santo abre nossos olhos para ver que estamos perdidos e nos mexer, né? É um giro de 180 graus. Estou indo nessa direção, agora eu vou para essa direção. Mas o único que pode fazer isso é o Espírito de Deus, que ele acorda, diz a Bíblia, quem ele quer, quando ele quer. Então, para terminar, meus amigos, uma coisa nós podemos ver, que se você é filho de Deus, assim como diz a história de Jó, você pode experimentar tanto o bem como o mal, de parte de Deus. Por isso Jó diz, eu vou receber o bem e não o mal de parte de Deus. Eu vou receber sim, porque tudo é de Deus, inclusive eu mesmo. E uma coisa podemos aprender. Humildade. Humildade, meus amigos. Se você sabe que tudo vem de parte de Deus e que tudo é promovido e que tudo está sendo orquestrado por Deus, você vai ter humildade e você vai ter paciência. E vamos a saber esperar e confiar no Senhor, porque seja que aconteçam as coisas ruins em nossa vida em algum momento, é com um propósito. Mais para frente, possivelmente, vai ser com um propósito. E devemos confiar em Deus, pois inclusive Ele tem todos os nossos dias contados. Até aqui por hoje se abrem novas perguntas, eu sei, e eu vou procurar responder em um próximo programa. Deus os abençoe.